O Colportor Evangelista. Capítulo 20. Os grandes livros de nossa mensagem. Livros que lançam luz sobre a apostasia de Satanás. Nota de rodapé. O leitor deve ter em mente que depois que essas afirmações foram escritas, foram publicados grandes livros com a mensagem e postos à disposição de nossos colportores, os compiladores. Fui instruída de que os importantes livros que contêm a luz dada por Deus com respeito à apostasia de Satanás no céu deveriam ter vasta circulação justamente agora, porque por meio deles a verdade atingirá muitas mentes. Patriarcas e Profetas, Daniel e Apocalipse e o Grande Conflito são agora mais necessários do que nunca dantes. Deveriam circular amplamente porque as verdades a que dão ênfase abrirão muitos olhos cegos. Muitos dentre nosso povo têm estado cegos quanto à importância dos livros mais necessários. Se tivessem sido manifestados tato e habilidade na venda destes livros, o movimento das leis dominicais não estaria no pé em que está hoje. Há em um desejado de todas as nações, patriarcas e profetas, o Grande Conflito, e em Daniel e Apocalipse, preciosa instrução. Esses livros devem ser considerados como de especial importância, e todo esforço deve ser feito para pô-los perante o povo. A luz dada foi que Daniel e Apocalipse, o Grande Conflito e Patriarcas e Profetas se venderiam. Eles contêm exatamente a mensagem de que o povo necessita, a luz especial que Deus deu a seu povo. Os anjos de Deus preparariam o caminho para estes livros no coração do povo. Livros do Espírito de Profecia. Agradeço a meu Pai Celestial pelo interesse que meus irmãos e irmãs tomaram pela circulação de parábolas de Jesus. Pela venda deste livro, muito bem tem sido feito e o trabalho deve ser continuado. Mas os esforços de nosso povo não devem limitar-se a este único livro. A obra do Senhor abrange mais do que um ramo de serviço. Parábolas de Jesus deve viver e fazer sua obra designada, mas nem todo o pensamento e esforço do povo de Deus devem ser dados à sua circulação. Os livros grandes, Patriarcas e Profetas, o Grande Conflito e o Desejado de todas as nações devem ser vendidos em toda parte. Estes livros contêm a verdade para este tempo, verdade que deve ser proclamada em todas as partes do mundo. Nada deve impedir sua venda. O esforço para disseminar parábolas de Jesus tem demonstrado o que pode ser feito no campo da colportagem. Este esforço proporciona uma lição que nunca deve ser esquecida acerca de como colportar do modo devoto e confiante que traz êxito. Muitos mais de nossos livros grandes poderiam ter sido vendidos se os membros da igreja se tivessem despertado ao reconhecimento da importância das verdades que estes livros contêm e tivessem reconhecido sua responsabilidade de fazê-los circular. Meus irmãos e irmãs, não havereis de fazer agora um esforço para disseminar estes livros, e não dareis a este esforço o entusiasmo que destes ao esforço para vender parábolas de Jesus? Vendendo estes livros, muitos aprenderam a manejar os livros grandes. Obtiveram uma experiência que os preparou para entrar no campo da colportagem. A influência desses livros. A irmã White não é a originadora destes livros. Eles contêm a instrução que durante o trabalho de sua vida, Deus tem estado a dar-lhe. Contém a preciosa, confortadora luz que Deus graciosamente deu à sua serva para ser dada ao mundo. De suas páginas, esta luz deve brilhar no coração de homens e mulheres, guiando-os ao Salvador. O Senhor declarou que estes livros devem ser espalhados através do mundo. Neles há uma verdade que, para o que a recebe, é um cheiro de vida para a vida. Eles são silenciosas testemunhas de Deus. No passado, eles foram um meio em suas mãos para convencer e converter muitas almas. Muitos os têm lido com ansiosa expectativa e, lendo-os, foram levados a ver a eficácia da expiação de Cristo e a confiar em seu poder. Foram levados a encomendar a guarda de sua alma ao Criador, aguardando a vinda do Salvador para levar seus queridos para o seu eterno lar. Futuramente, estes livros esclarecerão o Evangelho a muitos outros, revelando-lhes o caminho da salvação.
Vender livros que promovam a luz. O Senhor tem dado muita instrução a seu povo. Regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui e um pouco ali. Pouca atenção é dada à Bíblia, e o Senhor deu uma luz menor para guiar homens e mulheres à luz maior. Oh, quão bem poderia ser feito se os livros que contêm essa luz fossem lidos com a resolução de se executarem os princípios que eles contêm. Haveria uma vigilância 1000 vezes maior e um esforço abnegado e resoluto 1000 vezes maior. E muitos mais estariam agora regozijando-se na luz da verdade presente. Meus irmãos e irmãs, trabalhai zelosamente para fazer circular estes livros. Ponde vosso coração nesta obra, e a bênção de Deus estará conosco. Saí com fé, orando para que Deus prepare corações para receber a luz. Sede agradáveis e corteses. Mostrai por uma conduta coerente que sois verdadeiros cristãos. Andai e trabalhai à luz do céu, e vosso caminho será como o caminho do justo, brilhando mais e mais até o dia perfeito. Verdades sustentadas por uma assim diz o Senhor. Quantos têm lido cuidadosamente Patriarcas e Profetas, O Grande Conflito e O Desejar de Todas as Nações? Eu desejo que todos compreendam que minha confiança na luz que Deus tem dado permanece firme, porque eu sei que o poder do Espírito Santo engrandeceu a verdade e fê-la gloriosa, dizendo: este é o caminho, andai nele. Em meus livros a verdade é declarada, fortalecida por uma assim diz o Senhor. O Espírito Santo traçou essas verdades sobre meu coração e mente de maneira tão indelével, como a lei foi traçada pelo dedo de Deus nas tábuas de pedra, as quais estão agora na arca para serem expostas naquele grande dia, quando a sentença será pronunciada contra toda a má e sedutora ciência produzida pelo pai da mentira. Agradaria a Deus ver o desejado de todas as nações em cada lar. Neste livro está contida a luz que tem sido dada sobre sua palavra. A nossos colportores eu gostaria de dizer: saí com o coração abrandado e subjugado pela leitura da vida de Cristo. Bebei profundamente da água da salvação, de maneira que ela seja em vosso coração como uma fonte viva, que flua para refrigerar almas prestes a perecer. O grande conflito, superior à prata ou ouro. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Em sua exposição das cenas finais da história desta terra, dá ele um poderoso testemunho em favor da verdade. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito. Pois, em O Grande Conflito, a última mensagem de advertência ao mundo é dada mais distintamente que em qualquer de meus outros livros. Falo a vós que estáis empenhados na obra da colportagem. Lestes o volume 4, O Grande Conflito? Sabeis o que ele contém? Tendes qualquer apreciação do assunto? Não vedes que o povo necessita a luz ali apresentada? Se já não tendes feito, admoesto-vos a que leiais cuidadosamente essas solenes advertências e apelos. Estou certa de que o Senhor apreciaria ver esta obra levar a todos os caminhos e valados, onde haja almas a ser advertidas do perigo prestes a vir. Fui movida pelo Espírito do Senhor a escrever este livro, e enquanto trabalhando nele senti grande fardo sobre minha alma. Eu sabia que o tempo era pouco, que as cenas que breve nos envolverão viriam afinal muito rápida e subitamente, tal como são apresentadas nas palavras da Escritura. O dia do Senhor virá como ladrão de noite. O Senhor tem posto perante mim assuntos que são de urgente importância para o presente tempo e que alcançam o futuro. Numa incumbência a mim entregue foram-me ditas as palavras: escreve num livro as coisas que tens visto e ouvido, para que vá a todos os povos, pois é chegado o tempo em que a história passada se repetirá. Tenho sido despertada a 1, 2 ou 3 horas da manhã, com algum ponto a exercer forte pressão em meu espírito, como se dito pela voz de Deus. Foi-me mostrado que deveria devotar-me a escrever os importantes assuntos do volume 4, O Grande Conflito, que a advertência devia ir aonde não pode ir o mensageiro em pessoa,
e que ela deveria chamar a atenção de muitos para os importantes eventos a ocorrer nas cenas finais da história deste mundo. Aprecio o livro O Grande Conflito mais que prata ou ouro, e desejo grandemente que vá perante o povo. Enquanto preparava o manuscrito de O Grande Conflito, muitas vezes estive consciente da presença dos anjos de Deus, e muitas vezes as cenas a respeito das quais eu estava escrevendo foram-me de novo apresentadas em visões da noite, de maneira que ficavam frescas e vívidas em minha mente. Os maiores resultados no futuro. Os resultados da circulação deste livro, O Conflito, não devem ser julgados pelo que agora parece. Por intermédio de sua leitura, algumas almas serão despertadas e encontrarão forças para unir-se de vez com os que guardam os mandamentos de Deus. Número muito maior, porém, que o ler, não tomará sua posição até que veja que estão tendo lugar os próprios eventos nele preditos. O cumprimento de algumas das predições inspirará fé que as outras também se cumprirão. E quando a terra for iluminada com a glória do Senhor na obra de encerramento, muitas almas tomarão sua posição em relação aos mandamentos de Deus como resultado deste instrumento. Livros com uma influência toda especial. Deus deu-me a luz contida em O Grande Conflito e Patriarcas e Profetas, e esta luz era necessária para despertar as pessoas para que se preparem para o grande dia de Deus, o qual está justo perante nós. Esses livros contêm o apelo direto de Deus ao povo. Assim está ele falando ao povo com palavras animadoras, admoestando-os a se prepararem para a sua vinda. A luz que Deus tem dado nesses livros não deve ser escondida. Sei que as afirmações feitas de que esses livros não podem ser vendidos não são verdadeiras. Eu sei, pois o Senhor me instruiu que isto é dito, porque os artifícios humanos bloquearam o caminho para a sua vendagem. Não se pode negar que essas obras não foram produto de qualquer mente humana. São a voz de Deus falando a seu povo, e exercerão sobre a mente uma influência que outros livros não exercem. Muitos se apartarão da fé e darão ouvidos a espíritos sedutores. Patriarcas e Profetas e O Grande Conflito são livros especialmente adaptados aos novos na fé, para que sejam estabelecidos na verdade. São apontados os perigos que devem ser evitados pelas igrejas. Os que se tornarem inteiramente familiarizados com as lições desses livros verão os perigos perante eles e serão capazes de discernir o caminho claro e reto traçado para eles. Serão guardados de caminhos estranhos, farão veredas direitas para seus pés, para que o que cocheia não se desvie do caminho. Preservarão do erro. Seja despertado o interesse na venda desses livros. Sua vendagem é essencial, pois eles contêm oportuna instrução do Senhor. Eles devem ser apreciados como livros que levam ao povo a luz que é especialmente necessária justo agora. Devem, pois, esses livros ser amplamente distribuídos. Os que fazem cuidadoso estudo da instrução neles contida e se dispõem a recebê-la como do Senhor, serão guardados de receber muitos dos erros que estão sendo introduzidos. Os que aceitam as verdades contidas nesses livros não serão levados a falsas veredas.